Muito boa noite a todos, sejam todos e todas muito bem-vindos. Muito bom nos reencontrarmos novamente, que possamos ter um ótimo momento de reflexão, de irmandade, de caminhar juntos nesta tarde. E assim, nós vamos iniciando, procurando fazer a nossa prece de harmonização. Nós vamos procurando assim nos acalmar, serenar o nosso coração e a nossa mente. Buscar manter distante de nós as dúvidas, os medos, as preocupações do dia a dia. E vamos assim buscando desde já a presença do nosso anjo da guarda, esse querido amigo que caminha conosco por todo amor e carinho. Vamos assim buscando nessa presença amiga, sentindo desde já um amor intenso que é dedicado a cada um de nós. Envolvidos nesse amor, elevemos os nossos pensamentos até Maria de Nazaré, a querida mãezinha de Jesus. Ela que nos recebe em seus braços, nos envolve com seu manto iluminado, luminoso, e assim Maria nos acalenta, nos acalma, serena, e nós nos sentimos amparados, protegidos, abençoados por essa querida mãezinha espiritual, aonde nós passamos a nos fortalecer ainda mais para as reflexões da noite de hoje. E assim nós vamos nos elevando ainda mais e vamos na direção do nosso Mestre Jesus, a quem nós agradecemos por todo o Evangelho que busca educar a nossa alma, o nosso espírito, o Evangelho que busca nos esclarecer, nos consolar, nos fortalecer. Agradecemos a Jesus por nos ter ofertado todo o desenvolvimento daquilo que nós podemos chamar de forma onde nós vamos buscando a nossa evolução pelo Evangelho. E assim, com Jesus, nós busquemos nos sentir amparados e fortalecidos e elevando o nosso pensamento até o Pai. Agradecemos ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos. Agradecemos pelo nosso encarne atual, por estarmos aqui hoje. Agradecemos todo o riso, agradecemos toda a lágrima, agradecemos todo aprendizado. E assim, nós dedicamos ao Pai o nosso amor, o nosso carinho, a nossa gratidão, através da prece que Jesus nos ensinou, onde dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair ante as tentações, mas livra-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus. E que Maria continue a nos envolver no nosso aprendizado na tarde de hoje. Novamente, muito boa noite a todos e a todas. Muito bom podermos nos reencontrar. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Principalmente para que possamos, de alguma forma, refletir e buscar a nossa melhoria pessoal no nosso processo de evolução do ser, com base no Evangelho de Jesus. E hoje, pensando nesse processo de evolução, pensando nessa forma de buscarmos cada vez mais vivemos de uma forma melhor, mais produtiva, hoje nós vamos falar sobre 3 aspectos importantes da nossa vida. Ou, melhor dizendo, 3 aspectos importantes de nós mesmos,
os vícios, os defeitos e as virtudes. A primeira pergunta que nos resta sempre é: não são as mesmas coisas, vícios e defeitos? E aí nós vamos, no caminhar do nosso entendimento, perceber que não. São situações diferentes, onde os vícios trazem algum comprometimento e os defeitos outros, mas que ambos podem nos arrastar para a infelicidade por atrasar o nosso processo de evolução, o nosso desenvolvimento interior, a nossa reforma íntima. Inicialmente, comecemos com uma pergunta. Pergunta 913 do Livro dos Espíritos, que diz: entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? E aí nos deparamos com o seguinte: já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nessa vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Olha que coisa interessante, quando nós pensamos na questão de vícios, nós achamos que os vícios nascem meramente dos hábitos contínuos. E aí o Livro dos Espíritos vem nos falar que os vícios nascem, na verdade, de um egoísmo, de um sentimento exacerbado onde nós nos colocamos numa posição onde nós vamos mantendo esses vícios ativos. Então, o vício de comer, o vício de fumar, o vício de beber, o vício de jogar, o vício de aventuras sexuais são interessantes até porque são vistos dentro da sociedade com extrema naturalidade. O álcool, o fumo, a gula, o sexo, o jogo, normalmente não são banidos pela sociedade, são aquilo que são chamados vícios sociais. Só que esses vícios sociais, eles, se observarmos, eles acabam sempre trazendo uma repercussão de falsa realização imediata. Ali a pessoa sente em si de que ela está se melhorando, de que ela está vivendo uma felicidade, de que ela está no momento de extrema modificação do seu ser, como se fosse para melhor, mas nada disso é verdade. É uma imaginação que os vícios trazem, é uma imaginação daquilo que parece ser prazeroso, e mas é um prazer momentâneo, não algo que se fixa no interior do ser e que o leva à evolução. E qual é o grande problema dos vícios? O grande problema dos vícios está ligado à questão de que os vícios nascem dos hábitos contínuos, dessa realização contínua do fazer. E quando nós temos essa realização contínua do fazer, nós vamos nos deparar com o quê? Com um acostumamento, com um costume, com aquela questão de que
muitas vezes nós não conseguimos superar a vontade de fazer aquilo. E aquilo vai se tornando, já deixando de ser um mero hábito, mas vai se tornando algo onde nós nos tornamos incapazes de evitar. É óbvio que em todo vício nós falamos que existe uma vontade física. Todo vício gera uma vontade física caracterizada pela sensação de prazer momentânea. Essa sensação de prazer momentânea também afeta uma característica mental de prazer, de poder, de realização, e tudo isso acaba acompanhado de um outro problema potencializador, que se refere ao quê? Que se refere à presença de espíritos que acabam se aproveitando das energias relacionadas àquele vício e acabam muitas vezes incentivando essas energias e incentivando aquele ato contínuo e incentivando aquele vício. Então, de repente, aquilo que era um mero hábito, se torna, na verdade, um grande problema. Um problema não só para a pessoa, mas um problema também para a família e um problema também para o espírito. Porque, afinal, ao desencarnar viciado, ao desencarnar trazendo essa situação de vício, a pessoa vai levar com ela necessidade de ter a satisfação desse vício. E lá no plano espiritual ela não vai encontrar o álcool, ela não vai encontrar o fumo, o jogo, o sexo, a gula, o remédio. E o que é que ela vai buscar então? Ela vai buscar estar fixada junto àqueles encarnados que mantêm esses vícios, fazendo utilização das energias deles e atrasando ainda mais o seu processo evolutivo e de dor. Assim, quando nós pensamos em deixar os vícios, nós estamos falando em quê? Em nos preparar para a vida no plano espiritual. Além de vivermos uma qualidade de vida melhor aqui, enquanto encarnados. O que é importante com relação a tudo isso? Analisarmos com bastante frieza se temos o vício. E percebermos, ao nos deparar com algum vício, a necessidade de buscar superá-lo com alguma virtude. E aí, saindo dos vícios, nós vamos aos defeitos. Vamos então à pergunta 908 do Livro dos Espíritos, que vai nos dizer o seguinte: como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? As paixões são como um cavalo, que é útil quando governado e perigoso quando governa. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais de governar, e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para o outro. Isso é muito importante que nós possamos considerar que os defeitos estão relacionados às nossas paixões. As paixões positivas nós vamos chamar de virtudes. São aqueles sentimentos que são governados por nós. As paixões negativas nós vamos chamar de defeitos. Dentro dessas paixões negativas, nós temos o orgulho, a vaidade, a inveja, a avareza, o ódio, a vingança, o personalismo, a agressividade, a maledicência, a intolerância, a impaciência. Ufa! Essa lista é uma lista muito extensa, e se nós formos olhar, nós vamos acabar nos deparando com diversas situações em que exercitamos algum desses sentimentos. Precisamos entender, obviamente,
que esses sentimentos sempre fizeram parte de nós, enquanto os espíritos que estão aí caminhando na imortalidade, nós vamos ter a certeza de que em vidas passadas experimentamos o ódio e a vingança, experimentamos a avareza e a inveja. Precisamos da violência para proteger os nossos familiares, a nossa propriedade, a nossa comida lá atrás, lá no passado. Hoje, algumas desses sentimentos não se fazem tão necessários dentro do nosso caminhar. Já fizeram, já tiveram o seu momento. E aí nós percebemos uma grande frase que pode nos auxiliar. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Ou seja, para que possamos ser livres, precisamos estar vigilantes àquilo que sentimos e pensamos, e assim, consequentemente, ao que fazemos. Quando nós pensamos naqueles sentimentos que são relacionados aos defeitos, nós precisamos nos lembrar, como já dito, que eles tiveram o seu momento dentro da nossa caminhada. Hoje não necessariamente nos são úteis, mas já foram. E aí nós precisamos reconhecer que eles integram a nossa história espiritual. Fazem parte de nós. Não se trata de olhar para esses velhos sentimentos e simplesmente tentar exterminá-los. Engana-se quem tenta matar o homem velho. O importante é buscar renovar o homem velho, trazer a ele uma nova vida, um novo formato, um novo jeito de ser, um novo jeito de caminhar. Para isso é claro que nós precisamos novamente fazer o quê? Reconhecer em nós a presença dos defeitos. Perceber se eles estão ali enraizados em nós, perceber o que eles causam em nós e nas nossas relações com outras pessoas. Para assim, podemos, aos poucos, ir trabalhando as nossas virtudes e superando os nossos defeitos. Virtudes estas que lá, na pergunta 893 no Livro dos Espíritos, nós vamos nos deparar com o seguinte: qual a mais meritória de todas as virtudes? A resposta: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Então, falar em virtude é falar nas nossas qualidades. E nós temos muitas qualidades. Podemos ser virtuosos, obedientes, carinhosos, afetuosos, compreensíveis. Podemos ser aqueles que perdoam, aqueles que abraçam, aceitam, devotam, abnegam, aqueles que se mantêm com humildade, modéstia, sobriedade, aqueles que exercitam a resignação, aqueles que fazem da sensatez e da piedade um caminho, aqueles que fazem da generosidade e da beneficência uma escolha, aqueles que são afáveis e dóceis, aqueles que buscam na tolerância e na compreensão o relacionamento com o outro, aqueles que são brandos e pacíficos para acalmar as situações da vida moderna,
aqueles que são companheiros, através do companheirismo, aqueles que renunciam a si mesmo em favor do outro, aqueles que são misericordiosos, ou seja, que são brandos, a paciência e a mansuetude que nos acalmam e nos elevam, a vigilância e a abnegação que nos faz evoluir. Assim nós podemos perceber que através do desenvolvimento das virtudes, nós nos aproximamos ainda mais de Deus. Vivenciamos ainda mais o Evangelho de Jesus, nos tornamos pessoas melhores e poderemos assim nos tornar também pessoas mais felizes. Que possamos pensar nessa semana. Temos algum defeito a ser trabalhado, a ser suprimido? Temos algum vício que precisamos combater? Temos alguma virtude ainda a ser mais elevada e melhorada? Que possamos meditar o quanto é importante a nossa caminhada com Jesus para o nosso processo de evolução. E nesse processo de evolução, cada dia mais, superarmos a nós mesmos através do autoconhecimento, através da reforma íntima. Somos convidados para a felicidade. E essa felicidade nós só obtemos através de conhecer a nós mesmos e, com isso, irmos desenvolvendo o amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Busquemos novamente, nesse instante, nos recolher para agradecer a nossa reflexão de hoje. E nosso agradecimento se faz na forma de vibrações, em que nós vibramos pelo nosso planeta Terra, e todos os lugares onde houver dor, tristeza, fome, guerra, onde houver choro e ranger de dentes. Vibremos pelo nosso Brasil e esses momentos tão angustiantes que temos vivido. Vibremos por todos aqueles que de algo necessitam referente ao corpo, à mente, ao espírito. Seja a saúde, a harmonia, a paz, as bênçãos, o abraço, o carinho, a iluminação. Que possamos agora vibrar intensamente por todas as pessoas que nos lembramos, para que sejam felizes e abençoadas. Que possamos vibrar por aqueles que se sentem nossos inimigos e diferentes de nós. Que possamos vibrar por todos os desencarnados, aonde quer que estejam. Que possamos vibrar por nós, ainda tão pequenos aprendizes. Que possamos mentalizar a nossa casa, convidando Jesus agora para adentrar o nosso lar. Jesus vai percorrendo cômodo a cômodo, abençoando cada um dos nossos familiares que lá se encontra, deixando todo o ambiente do nosso lar iluminado, harmonizado, abençoado. Vibremos para que nós sejamos continuadores dessa harmonia, dessa paz, dessa luz e dessas bênçãos. Vibremos pela continuidade da nossa semana, pela nossa noite, e vibremos pela vida, a vida com paz, luz e amor. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado pela companhia nesta tarde, nesse começo de noite. As bênçãos de Maria envolvam a cada um de nós. Sejamos felizes, tenhamos um ótimo caminhar. Muito boa noite, muita paz, muita luz. Recebam todo o meu amor e um grande abraço. Fiquem com Deus, que assim seja.